Pessoal, recebo hoje aqui para conversar comigo o Dr. Araquém Farias, que é ex-presidente do PROCON. A gente tem uma relação muito boa, de muitas entrevistas, na época que realmente o PROCON a gente ia para cima e corria atrás de muitas coisas. E hoje o Dr. Araquém, ele está presidindo o IPDCOM. Primeiramente, boa tarde, bem-vindo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. O que é IPDCOM, hein, presidente? Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos. O IPDCOM é o Instituto Potiguar de Defesa do Consumidor. É uma entidade civil privada, mas que ela faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Inclusive, nós temos um assento no PROCON de Natal, né, como conselheiro do PROCON, e a gente continua desde o... É um trabalho parecido com o do PROCON? Só que a gente não faz atuação de multas, nem de fiscalização. A gente entra com as ações civis públicas no direito coletivo, que é o que a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. Maravilha. A quem interessa o IPDCOM? Quem é que pode precisar? Quando vocês são acionados? Todo e qualquer consumidor pode procurar o IPDCOM, né? Hoje nós estamos mudando a central do IPDCOM, porque depois da pandemia a gente ficou sem sede e agora a gente está reinstalando uma sede para ter um atendimento presencial, mas é através do WhatsApp. Eu vou passar aqui o WhatsApp para que as pessoas possam acessar o Instituto. Doutor, deixa eu aproveitar primeiramente a sua expertise, a sua capacidade, a sua inteligência, para a gente falar um pouquinho sobre o cumprimento de uma sentença do Poder Judiciário aqui do Estado do Rio Grande do Norte, contra a Secretaria de Trânsito e Transporte, a STTU. E são dúvidas que, por mais que nós tenhamos consciência e informação a respeito da decisão, a impressão que a gente tem é que a Prefeitura não atendeu uma determinação da Justiça. Primeiramente, foi o Ministério Público quem provocou, quem protocolou na Justiça essa questão dos agentes de trânsito? Em que pé que está isso? Qual foi o resultado dessa sentença da Justiça em relação aos agentes de trânsito que nós temos nas ruas de Natal hoje? Miguel, é importante explicar para quem está nos assistindo, primeiro para a gente entender o que é que está de fato acontecendo, né? Então, a Prefeitura tinha a obrigação de fazer um concurso público para agente de trânsito, e a Prefeitura nunca fez. Então, o que é que eles fizeram? Pegaram funcionários da Prefeitura, ASGs, encarregados de vários outros setores, e colocaram eles como agente de mobilidade. E pegaram os fiscais de transporte, fiscais de ônibus, e colocaram fardamento nessas duas categorias, e colocaram no trânsito, e nomearam, através de uma nomeação, como se agente de trânsito fosse. Então, houve uma denúncia, o Ministério Público ingressou com ação, e houve uma sentença recente, mas já havia um termo de ajuste de conduta com a Prefeitura, que nunca atendeu esse termo do Ministério Público, e a determinação da Justiça foi para afastar todos os servidores com desvio de função, ou seja, todos os amarelinhos deveriam ser afastados. A Prefeitura, no jogo deles lá, fizeram o quê? Afastaram os agentes de mobilidade, que são aqueles pessoais mais antigos, que têm 60 e poucos cargos, e mantiveram o agente de fiscal de transporte, que é aquele que é para fiscalizar o ônibus, o alternativo, para saber se passou no horário, se está o ônibus em condições, se está lotado ou não. Então, todos esses amarelinhos, para que as pessoas entendam, foram afastados. Mas eles continuam no desvio de função. Inclusive, a decisão judicial, o juiz determinou o afastamento dele e disse que todas as aplicações de multas, de sanções, aplicadas pelo agente no desvio de função, são nulas de pleno direito. Então vamos aqui, só para a gente resumir que, nesse caso, eu estou entendendo que, por lei, para ser agente de trânsito, precisava ter um concurso público e a Prefeitura não fez isso. Não fez. A Justiça observou que as pessoas que estavam prestando o serviço de agente de trânsito eram pessoas deslocadas de outros setores que não fizeram concurso para isso e também não estavam, de certa forma, preparadas para aquilo. É isso? Exatamente. Não teve concurso, não fizeram os cursos de agente de trânsito e, pelo desvio da função, a Justiça afastou todos eles. A Prefeitura não cumpriu a sentença na íntegra. Afastou os agentes de mobilidade e mantiveram os fiscais de transporte. E aí, Miguel, me permita, o IPDCOM recebeu uma denúncia formal de um professor de trânsito, que é o professor Emerson Melo, bem fundamentada essa denúncia, trazendo as multas aplicadas por esses servidores no desvio de função, várias decisões judiciais,
E aí nós, como órgão de defesa do consumidor, ingressamos com a ação, que é uma ação nova, pedindo à Justiça que determine a devolução do dinheiro, quem já pagou essas multas, né? E a anulação de todas as multas que foram aplicadas pelos agentes. Tá, vamos lá, vamos aqui por partes. Baseado em tudo que o senhor me disse, eu preciso fazer 3 perguntas para que a gente tenha uma clareza a respeito disso. Pergunta 1. Todas essas multas aplicadas foram ilegais? Totalmente ilegais. Totalmente ilegais. Como a decisão já existente, né, da ação do Ministério Público, o juiz disse que todas as sanções aplicadas administrativas pelos agentes de mobilidade e pelos fiscais de transporte, ou seja, os amarelinhos, elas são nulas de pleno direito. Elas são ilegais, do desvio de função do cargo que eles não exerciam. Pronto, pergunta 2. Se essas multas forem ilegais, elas precisam ser anuladas? Devem ser anuladas, sim. Todas as multas devem ser anuladas, de acordo com a decisão. E na nossa ação do Instituto de Defesa do Consumidor é exatamente para garantir esse direito aos consumidores de forma coletiva. Pergunta número 3. Se os agentes são ilegais, se as multas são anuladas e se eu paguei ou qualquer pessoa pagou uma multa, eu tenho direito a ter o meu dinheiro de volta? Importante a pergunta, porque o usuário vai querer ser ressarcido. Pronto. Para quem já pagou a multa, ele vai ter que ingressar com ação judicial pedindo a restituição desse valor. Para quem não pagou a multa, mas está lá, a multa aplicada, está lá no site do Detran, ele vai fazer um recurso administrativo alegando desvio da função, né? Pode até, inclusive, procurar as decisões judiciais. O IPDCOM vai estar à disposição de quem queira, né, nos procurar para a gente dar toda a orientação. É uma defesa administrativa, não precisa de advogado, não há necessidade de advogado, é um formulário que a Prefeitura e a STTU tem que entregar ao consumidor, ao usuário, e ele vai fazer o requerimento com base nisso, da ilegalidade das multas dos fiscais de transportes e do agente de mobilidade, porque eles não são agente de trânsito, ou seja, Natal hoje não tem agente de trânsito. Ô, doutor Araquém, vamos lá, o senhor está me colocando que, de acordo com a decisão da Justiça, nós temos agentes de trânsito que não são agentes, que não poderiam multar, que a multa é ilegal, que precisa ser cancelada e precisa devolver o dinheiro do pessoal. Porém, quarta e pergunta importante também, essas pessoas continuam na rua. O que elas podem e o que elas não podem fazer? Eu, como motorista, que sou abordado por um agente de trânsito, o que eles que não são agentes de trânsito de acordo com a Justiça, o que eles podem, o que eles não podem e o que o cidadão pode fazer? Perfeito. Ó, ontem eu, na Prudente Moraes, já na continuidade da Prudente Moraes, como quem vai para a Parnamirim ali, tinha uma blitz, a STTU. A STTU estava lá abordando os veículos. Essa blitz ela é totalmente ilegal. O que é que o usuário deve fazer? Pedir ao agente de trânsito, que ele se intitula agente de trânsito, a identidade funcional dele. E aí minha orientação é de que ligue para o 190 e chame a polícia, porque eles estão no desvio da função e eles não podem abordar usuário, né, de veículo, de motocicleta, de nenhum tipo de veículo, nem de transporte, porque ele não tem o cargo de agente de trânsito. Então, ele está no desvio da função. Então, se qualquer usuário se sentir constrangido naquela situação, tem que chamar a polícia militar para que seja conduzido à delegacia e ele seja autuado pelo desvio da função que ele está exercendo ali naquele momento. Doutor, o senhor está frente a um órgão muito importante, o senhor está bem a par de tudo que está acontecendo. Por que a Prefeitura continua insistindo em não cumprir a determinação da Justiça? Porque aí já é uma questão pessoal minha, Miguel, um posicionamento meu. Eu acho que a indústria da multa compensa, porque a Justiça vai determinar uma multa para a Prefeitura pelo descumprimento. Não tenho a menor dúvida que essa multa vai ser aplicada. Nós estamos aqui, inclusive, juntando todas essas provas que foi colhida durante essa semana dos fiscais de transporte em abordagem a usuários nas ruas de Natal, para juntar na ação e dizer que eles estão descumprindo a decisão. E vamos pedir uma multa pelo descumprimento. Então, é importante que a Justiça tome conhecimento, porque apesar de que eu acredito que até os próprios juízes vejam, né, essa situação, mas, como a gente sabe, a Justiça precisa ser provocada. E nós vamos fazer essa provocação pelo descumprimento. Mas o mais importante, Miguel, é que
o usuário de Natal saiba que não pode ser abordado pelos fiscais de transporte, porque eles não estão no exercício da função legal e foram afastados pela Justiça. E a gente tem um cuidado, doutor Araquém, eu acho que o senhor concorda com a gente, primeiro em pontuar, a presença do agente de trânsito ela é muito importante para tudo. E segundo, mesmo a partir de uma informação como essa, para a gente não transformar numa grande anarquia. Claro, a gente tem a questão do respeito ao profissional. Se o profissional está em determinado local, se houve uma ordem superior para ele estar ali, a culpa não é desse profissional, para a gente não estar provocando também, eu acho que o senhor concorda com isso, de repente provocando a população para poder causar um transtorno, ou vendo aquele cara como um inimigo, como um bandido, e não. Nós temos decisões da justiça, nós temos seres humanos ali cumprindo a determinação que foi colocada para eles, e se eles continuam lá, é porque o superior mandou que continuasse, eles estão exercendo uma função, é isso? Exatamente. Inclusive, Miguel, a gente preocupado com essa situação, que é a questão social, né? de organização do trânsito na nossa cidade. É importantíssimo esse trabalho. Na nossa própria ação, a gente diz ao juiz e informa ele que pode ser feito um convênio da Guarda Municipal, que tem poder de polícia, junto com a CPRE. Sim. E eles podem atuar na fiscalização do trânsito, provisoriamente, até que se faça o concurso. Mas Perfeito. Eles têm essa competência de polícia. O fiscal de transporte não tem e não pode exercer essa função. Perfeito. Então, vocês estão preocupados com o que está acontecendo agora, mas também estão levando possíveis alternativas para resolver e não deixar a cidade num caos. Porque lidar com trânsito não é fácil. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque eu faço um programa de trânsito há décadas e sei o quanto é difícil, o quanto é importante o ordenamento desse pessoal, o quanto é importante a presença fardada e ostensiva, e o quanto as pessoas não ajudam. Claro que eu não estou aqui generalizando, mas as pessoas não ajudam para que a gente tenha uma fluidez legal no trânsito. Mas, doutor, eu acho que o senhor trouxe para a gente aqui questões fantásticas. Eu vou pedir, inclusive, para a gente poder conversar com a secretária, não sei se com a secretária Jódia da STTU ou com o procurador-geral do município, que pode falar a respeito da questão de uma decisão de justiça. Todos os dois, né? E a gente, deixa eu lhe agradecer primeiro e depois trazer para a gente entender mais com o órgão que você está à frente, como funciona, para a gente levar essa ferramenta mais para a população. Pois o IPDCOM ele trabalha em defesa dos consumidores, né, em geral, em todo o estado do Rio Grande do Norte, inclusive em todo o Brasil, porque a gente pode atuar no Brasil inteiro, mas a gente faz muitas ações de direitos coletivos, para atingir toda uma sociedade. Mas isso, independente disso, a gente também atende o consumidor individualmente. E aí pode entrar em contato conosco, eu vou deixar inclusive o meu telefone, como era de costume, né, Miguel? Você lembra? Sempre foi assim, né? 98166-3004, 98166-3004 é meu telefone particular, mas eu vou dar toda a orientação, não só nesse caso, mas qualquer outro caso de defesa do consumidor. Perfeito. Doutor Araquém Farias, mais uma vez, obrigado pela vinda aqui ao nosso programa. É sempre importante a gente ter um acesso a um conhecedor, uma pessoa que legisla bem e que pode entender e traduzir para a gente. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço e estou à disposição sempre. Obrigado, doutor.